Eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Vocês não queiram imaginar como o coração pulsa, né, de tanto amor. Eu vinha trabalhando nesse tema. Não fui eu que dei a data, foi Iracema, né, que escolheu novamente dia 21. É um tema que é muito caro ao meu coração e a mim. Ao longo aqui da exposição vocês vão entender por quê. Aliás, corrigindo, melhor dizendo, é um tema caro a todos nós. Todos e todas nós. Porque nós escolhemos, eu vou ficar mais aqui, ficar perto da minha amiga. É um tema que sugere uma reflexão. Porque, na verdade, gente, eu estava assistindo uma palestra de um palestrante espírita e ele fez uma reflexão que é sempre a minha. Eu sempre digo isso quando eu inicio essa conversa com vocês. Eu digo sempre, né? Não me sinto e não sou uma palestrante. É verdade que eu, na minha profissão, meu exercício profissional, eu sou uma professora, é verdade. Há muitos anos de docência, mais de 40 anos, gente, de docência. Mas eu me sinto um aprendiz. E nas questões espirituais, eu me sinto no caminho, em constante aprendizado, errando e acertando, como todos nós. Então, imagina falar de um tema, é preciso saber viver. O tema, na verdade, é para mim, em primeiro lugar. Então, a primeira coisa que eu digo a mim, Neuza, é preciso saber viver. Estar aqui vivo e saber viver é o maior dom, é a maior ode que a gente pode fazer à nossa vida. Uma homenagem à nossa vida, nos homenagearmos todos e todas hoje. Além disso, hoje nós comemoramos o Dia da Árvore, muita lutadora das questões ambientais, da qualidade de vida nossa, principalmente no que diz respeito aos alimentos. Está ali o meu companheiro Cláudio, que eu considero o meu mestre, meu professor na área ambiental, uma das pessoas que eu conheço que mais estuda e entende o meio ambiente. Então, no Dia do Meio Ambiente, é um tema apropriado ou não é para se falar? No Dia da Árvore, é preciso saber viver. Mas vamos fazer também uma fala sobre a questão do Setembro Amarelo. Por que é tão importante falar sobre esse tema Setembro Amarelo? Vamos lá. Eu estou aqui com o meu. Desculpa, eu estou aqui com o meu. Nossa. Não. Então, vai ser uma reflexão, viu, gente? E eu vou provocar muito vocês, porque eu quero que vocês participem junto comigo dessa reflexão. É uma reflexão, tá? Então, qual será o significado da vida e do viver? Qual é o significado do Setembro Amarelo? Aí eu não sei colocar aqui. Então, eu queria colocar no meio. Para a esquerda e para a direita. Não, é o meiozinho que é para sempre a luzinha dele. A luzinha atrás. Tem que ligar aí atrás. Ah, é aqui. Já vi. Então, ótimo. Qual o significado do Setembro Amarelo? É claro que no Setembro Amarelo, no dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de lembrança, não vamos falar combate, mas de lembrança desse tema que nos é tão caro, tão importante falar sobre ele, que é a questão do suicídio. E é algo criado pela Organização Mundial de Saúde, por ser hoje considerado um problema sério de saúde pública. Então esse é o grande significado do mês amarelo. O que os números sobre o suicídio nos revelam? Quais as razões para esse fenômeno? Qual é a visão oficial? Qual a visão da psicologia transpessoal? Eu vou fazer
uma espécie de trabalhar um pouco com a música e eu vou entrar um pouco nessa metodologia da psicologia transpessoal com vocês. A visão espírita, o que é que a Joana de Ângeles nos diz sobre isso? O que é que se sugere hoje como prevenção e pós-venção do suicídio? Como lidar com esse fenômeno? Vamos lembrar um pouco dos enlutados e dos sobreviventes, que sofrem tanto quanto. Esses talvez sofram mais. E, como uma consideração final, o alto amor como antídoto. E como sugere Joana de Ângeles, amor, imbatível amor. Esse é o melhor bem que a gente tem, que cobre todos os males, né? O amor ensinado pelo nosso mestre irmão Jesus. Vamos lá. Eu quero convidar vocês para refletir sobre a vida. E é um convite à vida. E para isso a gente vai reflexionar sobre essa frase: é preciso saber viver. E nada melhor para reflexionar sobre essa frase do que a gente se permitir ouvir atentamente e sentir, mais do que ouvir. Sentir no coração. A música que a gente vai apresentar para vocês agora. Depois a gente vai falar um pouco sobre ela, o significado dessa música. Mas vamos lá. Eu acho que eu não vou conseguir, talvez, fazer com que o vídeo, talvez tenha que ser com o mouse. Isso, com o mouse vai. Aqui vai passar o slide. Tem que ser na seta. Isso é PDF ou é slide? Não, mesmo? não é slide mesmo, fica salvo. Mas testou? Agora vai. Hã? Não? Aqui eu volto. Tá salvo. Só se a música está salva fora, a apresentação saiu fora, tem que estar tudo dentro. A baixa tem que ser salva. Peraí que eu vou aí. Não vai na internet, Não pega na internet qualquer coisa, mas eu salvei dentro da parte exatamente para evitar isso. Pode fechar. Porque senão, se a apresentação estiver fora da pasta, eu realmente não tenho. Eu preciso saber exatamente. Está tudo dentro da pasta, será? Aí, vai tocar aí a boca. Obrigada. Podemos cantar se quisermos. Seja feita ilusão, cada até ficar
É preciso saber viver. Parece uma frase de impacto, né? É preciso saber viver. Alguém sabe? Vamos começar pela música. Alguém sabe quem compôs essa música? Titãs? Não, Titãs gravou. Essa gravação que eu trouxe é de Titãs, que eu amo. Pra mim a melhor gravação é essa. Tem outras, mas essa é a melhor pra mim. Isso, Alex, muito bem lembrado. Roberto e Erasmo Carlos. Década de 70, 79. Final de 70. Final de 70, por aí, gente. Por aí. Alex, já vi que entende. Gente, o nosso cancioneiro popular, eu vou trazer mais uma depois, tá? Mas o nosso cancioneiro popular é muito rico em canções que nos convidam à reflexão. Essa música é uma verdadeira terapia. Se você parar, sentar e deixar a música penetrar em você e reflexionar sobre cada frase da letra da música, quanto aprendizado a gente tem nessa música. Isso vale, gente, por sessões e sessões de terapia. Qualquer bom profissional aí, terapeuta profissional que exista, é uma sessão de terapia. Agora, por que é que ela é proposta como uma música terapêutica, como uma musicoterapia? Porque ela nos convida, ela nos lembra o nosso maior propósito aqui na Terra. Qual é o nosso maior propósito aqui na Terra? Nós somos destinados a quê aqui na Terra? Para que viemos aqui na Terra? Para sermos felizes. Essa é a nossa destinação aqui na Terra. Pode parecer estranho falar nisso, não é? Falar em destinação da felicidade aqui na Terra, um planeta de provas e expiações, mas é a pura realidade. O convite que a música de tão grande inspiração que Roberto e Erasmo nos faz, o convite é: nós temos a capacidade em nós mesmos e nós mesmas de vencermos as adversidades, as pedras no caminho, até as flores, até os espinhos nas flores, que muitas vezes situações de prazer são ilusões. A música nos convida a perceber isso. Nós vivemos ilusões e elas se desfazem na nossa frente. Puxa, eu pensei que essa pessoa me amava, ela me queria. Essa pessoa dizia que eu era tudo para ela e de repente ela chega para mim e diz que não é bem assim. As ilusões se desfazem. E às vezes uma grande desilusão, uma grande perda de alguém que a gente acha que tem, um amor que a gente acha que tem, ou um bem material, uma revés na vida, uma grande perda. Às vezes isso nos faz achar que somos as piores pessoas do mundo. E nós nos sentimos infelizes. Então veja, o que é que a música nos mostra? Qual é o principal recado que Roberto Carlos, nessa época, em 79, ele ainda não conhecia uma palavra que hoje é tão conhecida de todos nós, que eu vou passar aqui adiante, que é essa palavra aqui, a resiliência. Hoje se fala em resiliência. A música é uma ode à resiliência. O que quer dizer resiliência? Quem pode, com nossas próprias palavras, o que será resiliência? Resiliência. O que será isso? O que será resiliência? Na verdade, é uma soma disso tudo aqui.
que a gente faz para nos trazer vida e bem-estar e bem viver é resiliência. O que a gente pode fazer para promover vida, bem-estar e resiliência na nossa vida? O que a gente pode fazer? A gente pode desenvolver bons hábitos de vida? Sim, por que não? A gente pode fazer atividade física? Pode. Uma alimentação mais saudável? Pode, deve. Veja, a gente está promovendo fatores que são importantes para o nosso bem-estar. A gente pode conectar-se com a vida e com as pessoas, sim. A gente não veio para ficar aqui isolado, a gente veio para estar em comunidade. Pode ser uma pequena comunidade na família, mas a gente tem a família maior, que é a família planetária. A gente não está só. As plantas e os animais são nossos irmãos. As plantas, parece loucura o que eu estou dizendo, mas já se sabe que as árvores se comunicam umas com as outras. Nesse sentido, as árvores se comunicam através das raízes. Elas emitem vibrações umas com as outras e se protegem. As árvores, os animais nem se fala. Todos que conhecemos os animais e que amamos os animais, sabemos a importância dos animais em nossas vidas, como eles falam conosco, como eles sentem quando a gente precisa de carinho. Às vezes a gente pode estar triste, meio choroso, e se a gente tiver um animalzinho em casa, ele vem imediatamente, antes da gente descer uma lágrima dos nossos olhos, esse animalzinho vem até nós nos consolar. Ele coloca a patinha na gente, ele como se ele soubesse que o tutor, a tutora dele não está bem. Então ele vai lá nos consolar. Então a gente não está só. Os animais nos conhecem, nos entendem, nos amam. As plantas e os animais, quem cuida de planta sabe. A gente cuida uma planta, conversa com ela, dá carinho, ela floresce. Se ela está lá abandonada, se a gente não está bem, a planta está abandonada, ela fica triste lá naquele canto dela. Então ela sente a energia do ambiente. Quantos de nós, talvez vocês conheçam, eu conheci um grande ser em minha vida que foi minha avó paterna. Minha avó paterna era uma rezadeira, morava em Mata de São João e é um ser admirável. Minha avó era uma mulher analfabeta, pobre, analfabeta, negra, mas pense em uma pessoa que quando chegava num local para conversar, se tivessem pessoas de nível, vamos dizer, um nível intelectual, minha avó era capaz de atrair atenções para ela. Não que ela quisesse, mas era algo natural nela. Minha avó tinha uma capacidade de comunicação fantástica. E era uma pessoa de uma espiritualidade natural. Então minha avó era considerada em Mata de São João como uma pessoa que curava. E era muito católica, né? Daquela que estava na igreja, assistia às missas e participava dos cultos na igreja católica. Ela se considerava católica, mas minha avó tinha a mediunidade da cura. E ela curou muitas, que era conhecida pela dom da cura através da oração. Eu nunca me esqueci, na casa de minha avó, uma certa feita, estávamos lá passeando, chegou uma criança para ser rezada. A criança não era muito pequena, era grandinha, talvez uns 3 anos por aí, mais ou menos. E eu vi minha avó pegar a criança pelos 2 pés. A criança ficou de cabeça para baixo. Não deu nada, nem um murmúrio. Ela foi até a porta do fundo da casa e rezou a criança como se fosse um Pai Nosso. Minha avó conhecia as plantas e as ervas medicinais.
Minha avó, certa feita, me curou eu tinha uma virose. Que é uma virose? Aquelas verrugas, nada mais são, que é nada mais é do que uma virose. E eu estava cheia de virose, de verrugas no joelho. Minha avó viu, olhou para mim, o que é isso, minha neta? Eu disse, umas verrugas, minha avó, não sei o que é não. Ela disse, eu vou lhe ensinar, olha só, vou lhe ensinar uma simpatia e você vai ficar boa. Aí eu tinha uma fé tão grande de minha avó, assim, eu tinha uma admiração tão grande por ela, né? Eu disse, tá, minha avó, o que é que eu tenho que fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma lata, você vejam, né? Você vai pegar uma lata, vai colocar nessa lata sal grosso, vai tocar fogo e vai sair correndo e você não pode ouvir o pipocar do sal. Vocês acreditam que eu fiz isso? Eu acho que devia ser uns 8 para 9 anos. Era uma menina maiorzinha, né? E eu saí correndo no quintal lá. Eu morava no interior, no quintal, em Catu, onde eu nasci. E eu saí correndo, gritando. Vocês acreditam que não durou uma semana e as verrugas desapareceram? Então vejam, a vida é um mistério. Mas ela pode ser vivida na sua plenitude, porque nós viemos aqui para cultivar virtudes. Então, quando eu digo a nós estamos destinados a ser felizes, é a pura realidade. E cultivar virtudes. Nós viemos aqui para cultivar virtudes. Então, quando a gente não cultiva a virtude, é porque a gente não está exercitando aquela virtude. A gente precisa exercitar. Então, todos esse propósito que está colocado aqui, do desenvolver a resiliência, é uma prática. Então, é um exercício diário que nós precisamos desenvolver diariamente. A gente não aprende a ser resiliente, a gente desenvolve a resiliência. Uns têm mais, outros têm menos. A gente pode ter um grande revés na vida. Eu tive recentemente um grande revés. Minha vida profissional, um grande revés. Não vou entrar aqui em detalhes que não importa. Todos nós passamos por isso. Dificuldades profissionais, familiares, materiais, mas de toda ordem, não importa o que foi, mas eu passei por um grande revés. E quando aconteceu o fato, eu parei, pensei, disse, eu não tenho ninguém a quem culpar. Não tenho ninguém. Eu sou a responsável pelo que aconteceu. Eu sou a maior responsável, mas o que eu vou fazer para superar isso? Gente, não demorou. Eu respirei, parei um pouco, respirei, agradeci por tudo o que eu sou, o que eu tenho, as minhas dificuldades, as minhas dores e sofrimentos. Posso dizer a vocês, e garanto que não são poucos. Passei por dificuldades assim, posso dizer a você que não é brincadeira. Mas sei lá, por alguma razão, tem algo em mim que eu trago desde muito pequena, que todos nós temos isso, gente. Nós todos temos isso. Que é aquela coisa de você voltar para dentro de si, para o seu coração, e algo de lá de dentro vir e mostrar a você tem a força para resolver isso. Você é capaz de superar isso. Hoje eu passei por um revés, amanhã eu vou superar isso. Porque minha vida não é isso, meu estado não é esse. Meu estado não é de infelicidade e de sucesso, é de alegria e felicidade, é de sucesso, de prosperidade. Esse é o nosso estado natural. A gente só se permite se deixar levar. Por quê? Porque falta a gente exercitar isso. Então, todos esses princípios aqui a gente pode desenvolver aos poucos. O bem-estar, o bem viver, descobrir o que é que nos guia, o que é que nos move, qual é a nossa missão de vida, o que é que a gente está fazendo aqui, e se perguntar sobre isso. Qual será a minha missão? Eu vim para quê mesmo? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Isso é importante.
né? Prestar atenção aos pensamentos. Opa, tem um pensamento estranho passando aqui. É meu? A gente pode se perguntar isso a todo momento. Esse pensamento é meu? Um pensamento de inveja passou por mim. Uma inveja tremenda de uma pessoa que teve algo ou conseguiu algo que eu gostaria. Eu não conseguiria. Aí você sente aquele sentimento lá dentro da gente. Todos nós sentimos isso. A gente não se engana. Aí o que a gente pode fazer? Substituir o sentimento de inveja pelo quê? Pela admiração. Puxa, aquela pessoa chegou a um local que eu gostaria. Admirável ela. Que pessoa admirável. Então a gente pode substituir a inveja pela admiração. O bem viver, aquele sentimento de mal-estar, de angústia, de dor, pela vontade de bem viver, de estar bem. Então a gente pode fazer isso. Gente, uma das pessoas mais admiráveis que eu conheço, eu conheci quando eu trabalhei, eu fui voluntária do CVV. E uma das pessoas mais admiráveis que eu conheci trabalha lá até hoje. Eu já saí de dentro, ele trabalha lá até hoje, é espírita praticante. E a gente ficou muito amigo, eu gostava muito, né? Tenho uma admiração profunda por ele. E ele, aquela pessoa muito engraçada, e cheio de piada, engraçado. Detalhe importante, é deficiente visual. Totalmente deficiente visual. Mas é uma das pessoas mais alegres, gente, que eu conheço. Mais felizes que eu conheço. E uma vez ele disse assim, eu ia dizer o nome dele, não tem problema dizer, ele é conhecido, ele é conhecido. Aí eu disse, me diga uma coisa. Às vezes a gente tem uns pensamentos, passam pela nossa mente, uns pensamentos assim negativos, ruins, a respeito da gente, a respeito de alguém e tal. Como é que quando acontece com você, como é que você faz? Ele disse, Neuza, eu aprendi e dá certo. E eu, toda vez que tem um pensamento assim, eu lembro de Deus. Ele me disse, Neuza, substitua o pensamento. Passou o pensamento, eu não vou conseguir tal coisa. Eu vou conseguir, eu vou tentar, eu vou conseguir tal coisa. Fulano não gosta de você. Fulana tem a vida dela, eu tenho a minha. Somos pessoas diferentes. Não. Eu não gosto de fulana. Por que eu não vou gostar de fulana? Fulana é um ser humano, está aqui tentando, está fazendo uma tentativa como eu, aprendendo. Fulana me fez isso, fulana está aqui tentando, assim como eu, ser melhor. Então, substituir o pensamento. E nós, Joana de Ângelo fala muito nisso, né? As nossas negatividades. Como a gente cultiva a negatividade? Então a gente pode fazer como eu disse, me propôs, e eu não esqueci a lição. Substituir o pensamento. E muitas vezes o pensamento não é nosso. Muitas vezes não é. Então veio uma espécie de sugestão mental e não é nosso. Então precisa a gente se conhecer para a gente saber o que é nosso e o que não é. E saber diferenciar aquela vibração que está passando mental. É nossa ou não? Para a gente ficar atento a isso. Agora, o que é mais importante, gente, em certas situações, não precisa ter medo, ter vergonha de pedir ajuda. É preciso que a gente peça ajuda, que a gente se abra para os nossos sentimentos, as nossas dores e angústias. Não vou falar isso porque ninguém vai me entender, isso é uma coisa minha, eu vou resolver. Veja quanto de orgulho está por trás desse comportamento. Às vezes a gente precisa pedir ajuda. Se a gente acha que na família não tem ninguém para nos ouvir, para nos acolher, vamos buscar ajuda profissional. Eu não tenho como buscar ajuda profissional. Vamos a um local onde alguém me ouça, no centro espírita, na igreja, onde for.
eu não gosto de conversar com ninguém pessoalmente. Liga para um telefone, pede, conversa com alguém. O CVV, por exemplo, o telefone, você pode ligar de madrugada, a hora que você quiser, vai ter alguém lá para lhe ouvir. Não vai lhe julgar, não vai lhe dar conselho, não vai dar opinião de nada, apenas vai lhe ouvir com respeito, com compaixão. A escuta ativa, não vai ficar calado só, você falando, não. A pessoa vai conversar com você, mas ela não vai lhe dar conselho em momento algum. Aí eu entro nessa questão importante que tem a ver com nossas escolhas de vida, com a forma como a gente vive, que é o suicídio. Agora você veja, precisamos falar sobre o tema, porque é uma forma de prevenir. Mas a gente fala sobre isso, será? Gente, quantos casos tem? Olha, eu assisti vários vídeos recentes, tipo vídeo de 2, 3, 4 meses. Vi um vídeo na internet que eu, sinceramente, vou dizer a vocês, eu chorei. A mãe se culpando um pouco, a fala dela é um pouco de culpa. Porque a filha dela, uma menina estudiosíssima, belíssima, do Rio Grande do Norte, foi fazer medicina, um curso de medicina em São Paulo. Muito estudiosa, fez um curso brilhante e resolveu fazer uma residência em cirurgia geral. A residência mais difícil da faculdade. Ela resolveu fazer. O pai dela, médico, pediatra e cirurgião pediatra. Mas ela resolveu fazer geral. Como ela é uma aluna brilhante, excelente nota, ela foi aprovada e começou a fazer o curso. A mãe morava em Natal, separada do pai, e ela foi para lá, para São Paulo. Tinha um relacionamento. O que aconteceu? Essa menina começou a sofrer assédio moral por uma espécie de tutor da faculdade, da residência, um professor tutor. E ela começou a sofrer assédio moral. Começou a falar com a mãe. E falar à mãe, minha mãe está assim, não tá, minha filha, tenha força, vai lá tenha apoio, tá? A mãe dando força para ela. E aí a menina, o processo foi chegando num tal grau que depois de uns poucos meses, depois da menina ter começado a residência, a menina terminou, teve também um gatilho, que ela terminou o namoro. O namoro não estava muito bom, ela terminou o namoro. Então foi outro gatilho. Esse foi o gatilho, mas a essência estava lá, na questão do assédio moral que ela sofreu na residência. E daí ela não resistiu e fez o autoextermínio. E aí a mãe estava num programa de televisão falando isso para uma apresentadora, que foi atriz, inclusive conhecida por sinal, e que também perdeu uma filha por suicídio. E essa mulher hoje virou uma apresentadora que fala sobre isso. Ela tem um programa, um canal que ela fala sobre isso. Que ela acha que é a forma que ela tem de ajudar as pessoas, né? Principalmente aquelas principalmente mães enlutadas, né? Pelo suicídio. E essa mãe teve uma coisa nela que no final a jornalista perguntou assim: se você fosse essa mãe, a menina morreu deve ter uns 4 anos. Há 4 anos atrás, o que você faria, eu diria a ela? Vocês sabem o que foi que ela falou, o que ela disse? Ela disse: eu sinto muita culpa, porque minha filha estava lá sozinha, passando por tudo que ela passou. Eu tinha que estar perto dela. Eu tinha que estar perto, eu tinha que estar próximo dela, eu tinha que ouvi-la, entendê-la, apoiá-la. E se fosse o caso, dizer a ela: largue tudo e vamos embora. Largue tudo, você não precisa disso.
você já tem seu curso de medicina? Vamos embora. Ela disse, isso foi o que eu estou dizendo que ela falou. E aí ela chorava, a jornalista também chorava e eu chorava também. Porque eu me coloquei no lugar daquela mãe. Então, muitas vezes, o que acontece é o silenciamento. E esse silenciamento ocorre principalmente na família. Dentro da família. Porque as pessoas ou não percebem ou não se dão conta, às vezes aquele familiar que está com dificuldade começa a dar sinal. Começa a dar sinais que não está bem. E a gente vai falar sobre esses sinais. Tem alguns sinais que dá para identificar. A pessoa não está bem. E ela está pedindo socorro, não pela fala. Porque você pode chegar para a pessoa e perguntar, fulano, você está? Está tudo bem? Como você está? E a pessoa, não, está tudo bem. Está tudo bem na escola? Está tudo bem. Mas a pessoa não está se alimentando. A pessoa fica na tela de um celular ou de um computador o dia inteiro. Isolado. Os amigos não recebem telefonema, não saem. Não sai para lugar nenhum. Dentro de casa o tempo inteiro. Dorme muito. Pouco se alimenta. Então, mas se você perguntar, não, está tudo bem. E na escola, sua nota, está tudo bem. E essa é uma outra mãe que eu assisti, ela deu um depoimento, gente, eu chorei também com esse depoimento. Ela disse assim, eu achava que ser boa mãe era cuidar da casa, da roupa, a comida, botar comida na mesa, gostar da comida e tal, né? Mas hoje eu vejo como eu errei. Ser mãe é estar perto, é sentar junto, é olhar no olho, é conversar. Não apenas perguntar como está, mas sentar para conversar olho no olho. Então, foram 2 depoimentos que realmente me chamaram a atenção. Então, o que é isso, gente? O que é isso? Aquela dor que muitas vezes, e que na maioria das vezes, gente, não tem que julgar. Não há o que julgar nem condenar ninguém. Gente, a depressão é uma doença e que tem que ser tratada. Assim como outros transtornos mentais. Então, é essa dor imensa que leva a pessoa a buscar no suicídio, o autoextermínio, uma fuga para aquela dor. Porque a dor é tão grande que a pessoa não vê saída. Então, não cabe julgamento. Não cabe julgamento. E teve um dos depoimentos que eu fiquei uma moça, o irmão dela cometeu autoextermínio e ela disse, muitas pessoas julgaram minha mãe e a família. Olha, seu irmão, tá vendo? Como vocês deixaram ele? Que foi? Quer dizer, a mãe dela sofrendo duplamente pela ida do filho e pelo julgamento da família, das pessoas do entorno. A ponto da pessoa chegar e dizer e acusar a mãe dela. Massacrada 2 vezes. Massacrada 2 vezes. Duplamente enlutado. Pela dor da perda e pela crítica, pelo julgamento. Então você veja, ainda é um tabu falar sobre isso. Né? E aí André Trigueiro fez essa frase que eu acho perfeita. Né? A imensa dor que leva uma pessoa a buscar o suicídio, a solução, merece de nossa parte toda a atenção e respeito para com aquela pessoa que partiu e para com a família que fica, que sofre. E, gente, não é um caso nem 2 nem 3. Muitas vezes quem fica, a dor é tão grande, tão insuportável, que a pessoa também comete o autoextermínio. É insuportável, muitas vezes. Uma outra frase também desse livro de André Trigueiro que eu recomendo, Viver é a Melhor Opção. O suicídio é um tabu, um assunto invisível, ausente, sobre o qual preferimos não falar. É incômodo falar. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está em depressão,
a família evita tocar no assunto. A pessoa fica lá dentro, no quarto, lá. Gente, eu estou falando isso, que eu estou falando para vocês, é algo que eu vivi na minha família. Diga, minha amiga. Eu tenho depressão e o que você está falando realmente faz muito sentido, porque quando chega a pensar nessa possibilidade de suicídio, é porque já está tão doloroso, tão difícil, e você não consegue falar com ninguém, porque quando você fala com os outros, você está pecando, você sabe que isso daí é um pecado, Deus não vai te perdoar. E aí você se sente pior ainda com o que você está sentindo. Porque você não quer sentir aquilo. Quem sente esse desejo, esse pensamento, não quer sentir isso. Eu falo por mim. Quando eu já pensei nisso, eu não queria estar pensando nisso, eu não queria sentir essa vontade, eu não queria acabar com minha vida. Eu quero viver. Então, eu não consegui me expressar com as pessoas que eu amo, as pessoas que eu confio, sobre como eu estou me sentindo. É pior ainda, e ser julgada por isso é ainda pior, porque você guarda isso pra você e isso vai sufocando, até o momento que a pessoa não aguenta mais. Então, é realmente importante a gente quebrar esse tabu de falar sobre suicídio, de falar sobre o que a gente está sentindo, porque quem fala não quer sentir isso, ninguém quer acabar com a própria vida. Verdade. Mas precisa ser ouvido, de verdade. E é isso. Como é teu nome? Louise. Louise, assim, a gente sabe, muitas vezes, Louise, eu atendi pessoas ao telefone e levava 40 minutos, 1 hora, até 2 horas, até mais. E a pessoa falava sempre, repetindo aquelas histórias todas, né? Então, o que eu percebia, o que eu percebo muitas vezes, é que a gente só quer falar. Mas a gente quer falar para alguém que escute. Porque não adianta nada você falar, mas você tem uma vida linda, você tem tudo pela frente, porque você vai ser isso, porque você está sendo ingrata. Aí bota religião no meio, bota Deus no meio, e começa a falar em punição, em castigo. Então, gente, a pessoa só quer ser escutada, ela só quer ser ouvida nas suas dores. E já está provado, sabe, Luísa, que se você falar com alguém que sabe que vai lhe ouvir com respeito, porque é respeito isso, ouvir o outro sem emitir julgamento, sem emitir conselho, é respeito. Acima de qualquer coisa é respeito. Se você conseguir falar sobre suas dores, isso são estudos que mostram isso, durante pelo menos 20 minutos, aquele desejo, aquela vontade passa. Mas a pessoa precisa estar ali do seu lado e lhe dar a mão. Agora, Luíse, eu vou lhe dizer uma coisa, pelas coisas que eu li, escutei e assisti, que eu posso lhe dizer o seguinte: se você não consegue na família esse espaço de escuta, não deixe para depois, procure, mas assim, para ontem uma ajuda profissional. E se você quiser, eu posso, depois a gente pode conversar, a gente pode combinar e a gente pode conversar um pouco sobre isso. Eu posso. Tem um tratamento. Você já está fazendo isso? Não. Já tem quanto tempo que você está fazendo? Eu comecei semana retrasada. Já tem 2 semanas. Pronto. Então, só continue. Agora, procure ajuda profissional. Eu não sou profissional de saúde mental, né? Eu sou professora universitária, eu sou nutricionista, mas eu não sou da área de saúde mental. Não posso lhe atender profissionalmente. Mas posso ser um ouvido, alguém que, sei lá, de repente eu desenvolvi essa capacidade da escuta, pelo fato de que eu fiz treinamento no CVV, então eu consigo ouvir a pessoa. Então, você fica à vontade. Mas você já está no caminho, porque você já está aqui na casa e já está sendo atendida pelas nossas irmãs e irmãos aí, que fazem o atendimento no atendimento fraterno.
Mas eu adorei que você tivesse falado. E a gente, todo mundo poderia escutar e ouvir. Gratidão por você ter compartilhado conosco, né, esse momento, que é tão seu, mas você conseguiu, né, expressar. Foi muito bonito isso. Eu lhe agradeço. Então vamos lá. O que define os estudiosos, que hoje já é uma área, viu gente? É uma área da saúde mental, já é uma especialidade, na verdade, que é a suicidologia. Eu quis falar suicidologia, suicidologistas. É uma abordagem ética, cuidadosa e responsável que tem. Bem, aí tem alguns conceitos que eu vou passar mais rapidamente, mas é importante lembrar: o suicídio é uma atitude individual de livre-arbítrio, distinguir a própria vida de um ato deliberado. Pode ser causada, entre outros fatores, por um elevado grau de desespero e sofrimento de nível emocional e sentimental. Então, uma pessoa, às vezes, gente, é levada a um grau tão alto de desespero que ela realmente não consegue. Agora, interessante que a espiritualidade nos mostra é que muitas vezes, através de psicografia, esse espírito que desencarna, muitas vezes, durante o próprio ato em si, se arrepende. Durante o ato, a pessoa desesperadamente quer retornar, mas não consegue mais. Então, durante a... Então, você vê, é um ato de impulso provocado por um extremo desespero e dor. Do ponto de vista da doutrina espírita, o suicídio, ele pode ser entendido não como nesse ato voluntário que produz essa morte, mas em tudo que faça de forma consciente para apressar a extinção das forças vitais. Todo mundo lembra do filme Nosso Lar, que vai passar na próxima semana, o Nosso Lar 2. No filme Nosso Lar, a história do espírito André Luiz. E quando André Luiz desencarna, ele vai até uma região onde a consciência dele o levou, no local de trabalhar aquelas dificuldades, as dores dele, os sofrimentos, e lá ele é chamado pelos espíritos que lá estavam de suicida. E André Luiz ficou assim: como eu? Um médico? Suicida? Não. E depois de um tempo de estudos lá na cidade espiritual Nosso Lar, ele chegou à conclusão que realmente ele estava certo. Ele agiu de uma forma talvez inconsciente, na maioria das vezes inconsciente, né? Que o levou, que o apressou, vamos dizer assim, né? A passagem dele. Então, nesse sentido, é uma transgressão da lei divina, porque a gente tem um tempo em que, de alguma forma, há um planejamento reencarnatório para a gente viver durante um período de tempo. Vamos dizer que a gente precisaria, pelo planejamento reencarnatório que nós todos aceitamos, consentimos, viver 80 anos. Por alguma razão me desespero, pode ser uma doença mental, o que for, e aí eu apresso isso 20 anos antes. Então, é um período que eu precisava estar aqui, porque eu me comprometi com isso. Então, de alguma forma, é uma transgressão das leis divinas, não tenha dúvida. É uma falta de resignação e de submissão à vontade do Pai. Aqui uns dados epidemiológicos, eu vou passar mais rápido. Já se sabe que são mais de 800 mil pessoas ao ano no mundo. Esse é um dado no mundo. Atualmente, é a segunda maior causa de morte entre jovens. Cada vez aumenta mais a incidência em jovens, nesta faixa etária aqui. Claro, tem várias explicações para isso, enfim, mas aqui no Brasil aumenta mais a incidência. Veja, aqui é um gráfico temporal, né? Que vai de 2010 a 2019. Aumenta mais a região sul e centro-oeste.
No Brasil, a incidência entre homens e mulheres está menor, só que em mulheres, desculpe, está aumentando mais, tá vendo? A incidência. Mas de qualquer forma, ao longo do tempo, aqui em homens aumentou 3,8 vezes mais ao longo dessa década, né? 2010 a 2019, né? Uma década. Homens, terceira maior causa de morte, mulheres, oitava maior causa. Em jovens de 15 a 29 anos é a quarta maior causa. 11 mil tinham a própria vida por ano, em média. Atualmente a estatística diz que são a cada 40 minutos, gente. A cada 40 minutos. Essa semana, uma mulher, dentro de um ônibus, cometeu autoextermínio. Vocês viram, saiu na imprensa. Então é assim, né? A maioria das tentativas de suicídio é entre mulheres do que homens, né? Mas quem mais morre são os homens. Os homens são mais impulsivos, então por eles têm uma dor lancinante, um desespero, eles realmente vão com muito mais ímpeto e eles conseguem. Então as mulheres tentam mais, mas os homens morrem mais. Então aqui no Brasil, os estados, né? Então o estado da Bahia não é um dos estados de maior incidência. Então parece que os estados do sul, né, realmente no centro-oeste, é o que tem maior taxa, né, de morte por suicídio. Fatores de risco e proteção. Veja, as atividades agropecuárias, os indígenas, né? Proteção, o indivíduo que é atendido em CAPS, né? É um fator protetor. Interessante, né? Então o indivíduo buscar ajuda, usar o Sistema Único de Saúde, ir ao CAPS e pedir socorro, pedir ajuda. Isso ajuda, protege. Né? Mas algumas profissões induzem ao suicídio. As profissões que envolvem área no campo, área rural. Por exemplo, aí geralmente se usa o próprio produto químico que é utilizado para matar pragas nas culturas agrícolas, é utilizado para cometer o suicídio. Então o indivíduo ingere essas substâncias. Então a área rural é um problema. E os indígenas também são muito afetados, né? Pelo isolamento, pela solidão, pela falta de políticas públicas, né? Por ter sua área invadida, esses indivíduos vão desenvolver angústia, depressão e terminam levando ao suicídio. Do ponto de vista biológico, esses são os fatores, esse seria o fator mais predisponente. 90% dos casos estão associados a essas patologias, principalmente a depressão, tá? Mas também transtornos por drogas, personalidade, esquizofrenia, são casos mais graves. Mas veja, importante a gente lembrar, em geral, os quadros cursam de maneira leve a moderada e não levam ao suicídio. Então, esses casos aqui, mais graves, gente, é uma incidência menor, não é a incidência maior, tá? É importante ressaltar isso, mas não é o caso mais grave. Um familiar meu desenvolveu uma depressão grave e que o levou a uma tentativa de suicídio. Graças a Deus, não foi bem sucedido no caso dele. E até hoje, esse meu familiar me diz: eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Ele até hoje diz: eu não lembro de nada, eu não sei o que aconteceu. Na maioria das vezes é isso que acontece. A pessoa é levada, é uma força, um impulso muito forte. Populações em maior risco, pessoas que já tentaram, pessoas em sofrimento psíquico e
casos de depressões muito graves, usuário de álcool, drogas, populações em privação de liberdade, residentes em instituições como clínicas, hospitais, presídios, adolescentes e jovens, pessoas em situação de rua, pessoas que sofrem discriminação, população LGBTQIA+, então é importante, né? Vítimas de violência e abusos, né? Trabalhadores rurais, indivíduos portadores de doenças crônico-degenerativas, aí leia-se idosos muitas vezes, né? Doenças graves, terminais, né? Povos indígenas, população LGBTQIA+, pessoas idosas do sexo masculino. Bem, em relação à psicologia transpessoal, é importante lembrar do nosso espírito Manuel Filomeno, um grande estudioso das obsessões, e no livro Temas da Vida e da Morte, ele lembra as dores da alma, que também incidem na população de maneira geral. Então, angústias, inseguranças, enfermidades graves, problemas psicossociais e econômicos, sentimento de desamparo e perda. Em análise profunda, Manuel Filomeno nos diz que sutis ou violentas obsessões, que o amor enlouquecido e o ódio devastador fomentam do plano espiritual. Então veja, muitas vezes essas pessoas são cometidas de casos graves de obsessões. E hoje nós sabemos que a terapêutica deve ser sempre, primeiro, médica, em primeiro lugar, e espiritual. Então nós temos que estar aliados, porque é um problema multifacetado, é multifatorial. Então vamos primeiro lembrar que é uma questão muitas vezes biológica, mas tem que ser também tratado espiritualmente na maioria dos casos. Na maioria dos casos. É o que é recomendado. Eu não vou passar a música por causa do horário, mas aqui é interessante um retrato do suicídio no Cancioneiro Popular, que é uma música composta por Toquinho Vinícius de Moraes, que é um homem chamado Alfredo, onde eles relatam uma espécie de uma reportagem de um homem que vivia só, que ninguém sabia o nome, não sabia quem era, o que ele fazia, isolado, e um dia ele ligou o botijão de gás e morreu. Então essa música retrata isso. Então o Cancioneiro Popular está cheio de canções desse tipo, né? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 943, trata disso e ele pergunta aos espíritos, no item desgosto da vida, suicídio. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Então, para esses espíritos é um trinômio que vale até hoje, embora hoje esteja sendo agravado por outras questões. A gente sabe que tem outras questões, né? Socioeconômicas, culturais, sociais, tem muitos outros, que naquela época do Kardec não existia. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil, de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem diário e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, que é a resiliência que a gente falou, né, no início. Quando obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que eu espero. Aqui na questão 957, quais em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas, veja gente, isso virou uma polêmica recentemente. Essa questão de dizer, o suicida vai lá para o vale dos suicidas. E veja, na literatura de Kardec, em lugar nenhum vai se encontrar isso. Veja, o Vale dos Suicidas vem da literatura de uma grande médium, extremamente séria e respeitada, Dona Ivone do Amaral Pereira. O livro chama-se Memória de um Suicida, que eu recomendo a todos e todas lerem. Tem na internet, tem canais que se dedicam a estudar o livro, que é até mais interessante.
Então o livro realmente eu tenho enorme. daquele jeito. Realmente, em um momento, lá se retrata o Vale do Suicida. Mas, gente, lá está se retratando a história contada pelo espírito Camilo Castelo Branco, um escritor português, que sendo um grande literata, premiadíssimo em Portugal, terminou cometendo autoextermínio porque ele desenvolveu a cegueira completa já na idade mais avançada, em alta produtividade, não suportando o fato de ser um escritor e não conseguir mais trabalhar com a escrita, não suportando aquilo, ele entrou num estado de depressão tão grave que ele cometeu autoextermínio. Então veja, o Vale do Suicida descrito no livro Memória de Suicida diz respeito à situação do espírito Camilo Castelo Branco. Isso não quer dizer que todos os suicidas vão para o Vale dos Suicidas, e que foi abordado na novela A Viagem, pela Rede Globo, já várias versões, está passando novamente no canal Viva, novamente a novela está passando. Então tá lá, fica parecendo assim, um suicida. Gente, você veja como a literatura de Kardec é importante e atual, e a gente tem que sempre revisitar a literatura de Kardec, que ela é a nossa base. Olha o que diz aqui, olha que interessante. Muito diversas são as consequências, porque depende do caso, depende da situação, depende das circunstâncias. Então, em lugar nenhum da literatura de Kardec se fala em Vale do Suicida. Vejam, não quer dizer que está errado o livro, ou que se está fazendo crítica, muito pelo contrário, mas é uma situação específica, que não pode ser generalizada. Esse é o grande erro, né? É generalizar. Então veja, não apenas determinadas, porque na verdade a pessoa ela fica num estado de perturbação inicialmente, é verdade, ela fica num estado de perturbação, tanto maior quanto o seu estado prévio à tentativa de autoextermínio. Então ela fica num estado de perturbação que é temporário, até que ela se dê conta do que ela ocorreu, e ela obviamente vai ser resgatada. Aqui na casa nós temos a Legião de Maria, que é uma pleiade de espíritos iluminados que são devotados ao resgate de suicidas. Então, gente, não há penas eternas, e a pessoa, o espírito que está nessa condição, que desencarna, é sim auxiliado, é sim resgatado. Não existe penas eternas. Isso está claro nesse texto. Veja, em todos os casos corresponde sempre às causas que o produziram. Porém, a consequência é que o suicida não pode escapar. Estou terminando já. O desapontamento. Veja, isso é verdade. Aqui sim, os espíritos disseram isso a Kardec, e é verdade. Há um desapontamento, porque o suicida, ele raciocina naquela perturbação que ele está. Eu vou me livrar dessa dor. É a saída que eu tenho, essa, não tenho outra. Pronto, aí ele vai e comete o autoextermínio. Quando ele comete, ele se percebe vivo. Estou vivo. A dor que ele sentia continua, está lá, acompanha ele. Então ele pensa, puxa, então não adiantou o que eu fiz. Eu estou vivo e estou sentindo a mesma coisa. Eu continuo com muita dor. Eu continuo sofrendo. Acresce-se ao desapontamento o fato de que ele se dá conta que a família está lá sofrendo também. Aí junta com a culpa. Olha o que eu fiz, olha como minha mãe está, meu pai, meus irmãos, olha como estão. Aí junta com a culpa. Então isso gera uma perturbação na pessoa. Mas nada que esse indivíduo não receba ajuda, gente. Todos nós temos ajuda e somos ajudados. Todos temos os nossos mentores, o nosso anjo guardião, que do tempo todo está do nosso lado, tentando nos ajudar. Não faça isso.
isso, não vá, olha. Só que muitas vezes a pessoa está num estado próprio, ela não consegue se dar conta. Ela nem consegue mais ouvir. A ajuda que está tentando ouvir do alto, ela não consegue mais se dar conta. A sorte, porém, não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente. Outras em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. O indivíduo próprio solicita uma outra vida para sanar aquele equívoco. Ele próprio pede. Não há pena, não há penas, não há julgadores, não há tribunais, não há nada. Só existe a nossa consciência. É só isso. Eu não vou ler, mas eu recomendo que vocês leiam. Essa é uma passagem de um espírito no livro Céu e Inferno de Allan Kardec. Esse é o espírito François Simon Louvet, do RAP. E essa comunicação foi dada numa sessão espírita no dia 12 de fevereiro de 1963. E ele, o que ele fala aqui? Ele se jogou do alto de uma torre porque ele se achava um miserável, um mendigo que já não aguentava mais da doença, da pobreza, da miséria, de se sentir desprezado, humilhado. Ele disse, para que eu quero mais essa vida? Ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém... Então ele se jogou da torre. Aí veja o que aconteceu. Um médium. Este que acaba de se dirigir a você, meu filho, é um pobre infeliz, que tinha uma prova de miséria sobre a terra, mas foi tomado pelo desgosto. Sua coragem enfraqueceu. O infortunado, em vez de olhar para o alto, como deveria ser feito, se entregou à embriaguez. Desceu os últimos limites do desespero e colocou fim à sua triste prova, jogando-se da torre de Francisco I, no dia 22 de junho de 1857. Tenha piedade da sua pobre alma, que não é avançada, mas que, entretanto, tem suficiente conhecimento sobre a vida futura para sofrer e desejar uma nova prova. Ore a Deus para que lhe conceda esta graça e você fará uma boa ação. Então veja, o espírito suicida que se jogou do alto da torre na França nessa data, ele tinha absoluta consciência do que ele fez. E ele se arrependeu. Logo que ele se jogou, ele se arrependeu. Ele disse, é porque eu não dá para ler tudo, mas na anterior, ele disse, faltava tão pouco. Minha prova era uma prova, eu pedi a prova e faltava tão pouco. Mas eu não aguentei, não suportei. E aí veio o arrependimento, o desapontamento, né, como dizem os espíritos a Kardec. Eu não vou passar aqui mais rápido o caso Antonina, que é do livro No Mundo Maior. Ela foi abandonada pelo namorado e este, ao se formar em medicina, cortou relações com ela de forma grosseira e irônica. Decidiu por fim a própria vida, mas a providencial intervenção espiritual impediu. Aqui foi uma tentativa que ela conseguiu ser socorrida e ser ajudada. Aqui o caso Raul, no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Suicida e homicida, arrebatado de imediato por espíritos. Aqui é um caso grave, porque é homicida. Né? Veja, é uma outra situação. Né? Sugam suas energias vitais e levam ao matador. Após algum tempo, a intervenção espiritual, veja, mas depois de um tempo, ele tem intervenção espiritual, ele é socorrido. Mesmo tendo sido homicida, ele é socorrido. Permite que ele seja conduzido a uma instituição de tratamento. Então, todos são ajudados, independente das suas provas e das suas dificuldades aqui na Terra. Todos são ajudados, sem exceção. Então, a gente tem que lembrar que somos espíritos criados por Deus, então somos imortais. A morte só leva o corpo físico, porque o espírito precede a matéria. Então o espírito continua. Então, quando o suicida se vê, depois que ele comete o autoextermínio, ele se vê e diz, eu estou vivo. Os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, tudo igual, nada mudou. Então o espírito é imortal. Né? A vida não pode ser destruída. A vida do espírito é uma só, uma individualidade. A personalidade em cada encarnação
Estamos aqui na Terra, estamos no mundo espiritual, estamos todos destinados à lei do progresso, à lei da felicidade, de sermos felizes. O nosso destino é nos tornarmos espíritos felizes e espíritos puros. E um dia chegaremos lá. A felicidade pode ser aprendida. Nós não somos felizes hoje, ainda somos infelizes. Mas gradativamente a gente vai aprendendo a ser melhor. Vai mudando um pouco o pensamento, a faixa de pensamento, vibrando, né? Lembrando de uma força maior que nos ama, que está aqui entre nós e que nos ama acima de tudo. Lembrar de Deus, lembrar do Mestre Jesus, né? Ter Ele na nossa mente, sempre que pudermos, lembrarmos do nosso Mestre Jesus. Temos dificuldades, né? Muitas vezes temos dificuldade em ser quem somos, mas é preciso sermos quem somos e nos aceitarmos como somos. Esse é a nossa maior meta. Nos aceitarmos com nossas incoerências e dificuldades, com nossas dores e sofrimentos, né? Difícil é ser como as outras pessoas querem que a gente seja. Paciência, né? Mas eu sou quem eu sou, com minhas dificuldades, com meus dores, com meu sofrimento. Eu sou esta aqui. E a cada dia eu vou aprendendo a ser um pouco melhor. Isso é que importa. Conquistar a paz somente empregando de maneira responsável nossa capacidade de sentir, de raciocinar, de realizar, livre das interferências de cegos instintos e dos laços de dependência. Assim nós podemos ficar em paz e dar sempre o melhor de si. Se você quiser transluzir a paz, seja fiel ao que é, ao que somos, dando ao planeta os frutos de nossa própria natureza. Vida feliz, de acordo com Joana de Ângeles, a conquista plena da felicidade é possível na Terra? A felicidade não é deste mundo. Jesus afirmou que seu reino não é deste mundo. Supõe-se que a felicidade é resultante de posses e recursos adquiridos na Terra. Ah, eu não tenho um carro do ano, eu não tenho a casa do ano, eu não tenho um apartamento do ano, eu não tenho. Esse é o grande equívoco do ser humano aqui na Terra. É achar que a felicidade, o bem viver, o bem-estar é ter coisas. Quando a gente está aqui para ser, para evoluir, para aprender. É para isso que a gente está aqui. Né? O homem não pode gozar da felicidade completa na Terra. Não pode, mas pode suavizar seus males e ser tão feliz quanto possível. Na medida do possível, a gente pode ser um pouco mais feliz. Alguns momentos de alegria a gente pode cultivar. Um videozinho não vai dar tempo. Eu quero lembrar que esse é uma grande estratégia para aqueles que não se sentem ouvidos, acolhidos no meio. Muitas vezes você tem uma madrugada, aquele desespero bate. Eu queria tanto que alguém me ouvisse agora e falasse comigo. Gente, isso salva vidas. Você poder ligar, alguém vai atender e vai lhe dizer boa noite, CVV, e vai dizer o seu nome. Você não precisa dizer só uma pessoa, vai dizer, você não vai se identificar, boa noite, CVV, e aí você vai falar. Vai falar e a pessoa vai lhe ouvir, vai dialogar com você. Você vai ter um diálogo e você vai levar 20, 30 minutos, 1 hora. Quando você termina, isso eu falo com você porque geralmente a pessoa que a gente atendia, a pessoa dizia: puxa, Neuza, eu estou me sentindo muito melhor e agradeço, vocês fazem um trabalho maravilhoso. E aí vinha com aqueles elogios, aquela coisa. E aí isso eu atendia geralmente de madrugada. Então, e às vezes a pessoa ligava todo o plantão e dizia as mesmas coisas, sempre.
A pessoa não tinha com quem falar. Não tinha com quem falar. Aqui eu vou passar com uma mensagem final para todos nós e a gente pode cantar, se for possível. Vamos lá. Eu não sei, acho que vai ter que de novo colocar, só para encerrar mesmo, mas já foi. Gente, vamos em frente, com Deus no coração, com muita fé, resiliência e coragem. A vida merece ser vivida. Com muito amor. Vamos nos despedindo agora do pessoal do Instagram, que a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho, mas alguns têm que ficar assim embaixo, não vai ser possível transmitir.